Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nosso estudo nos Evangelhos Sinóticos, capítulo 11 de Mateus hoje e capítulo 10 de Lucas. Mas antes vamos orar pedindo para que Deus oriente o nosso caminho e nós possamos sair daqui com o entendimento daquilo que Ele espera de nós. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui para meditar sobre a Tua Palavra, para aprender sobre o Senhor, para poder conhecer mais ao Senhor Jesus e também ao Senhor Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento, que abra os nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que a aplicação daquilo que o Senhor nos ensinar seja algo que se torne prático na nossa vida, para que nós caminhemos na imagem do nosso Senhor Jesus e possamos cumprir o propósito que o Senhor já estabeleceu para nós por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo e nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler uma primeira passagem, Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, até aqui a palavra de Deus. E é interessante a gente notar que hoje a grande busca do mundo é paz. Nós, na nossa vida, muitas das coisas que fazemos para tentar encontrar uma paz. Seja nas nossas atividades, que a gente sempre está falando, eu preciso garantir meu futuro para que eu possa ter paz, ou então encontrar uma família, ou alguém, um amigo, que seja. A nossa busca é por paz. E isso vem desde a queda, porque a gente tinha paz, estávamos reconciliados com Deus, que é quem nos dá a paz, e tínhamos também paz uns com os outros, pelo menos ali Adão e Eva tinham. Por quê? Porque eles viviam na presença. E quando a gente vive na presença, sem a queda, a gente vai principalmente ter nos dois maiores mandamentos, amarás a Deus e amarás teu próximo, como regra para a gente, E só que depois da queda, infelizmente, passamos a ter aflições. Vimos lá que a maldição do pecado traz para a nossa vida tudo que é de ruim, principalmente as aflições, e o próprio Senhor Jesus nos falou isso, que no mundo teríamos aflições. Porém, Ele nos dá aqui um caminho mais excelente do que isso. Um caminho que, se buscarmos a Ele, se tomarmos o jugo dEle e aprendermos dEle, através da sua mansidão, através da sua humildade de coração, nós podemos encontrar descanso, E penso que isso, tem muito a ver, não de não termos mais aflição, porque o fato é que no mundo, enquanto vivermos sobre a condição do pecado, até Jesus restaurar todas as coisas, infelizmente nós ainda teremos aflições. Só que nós vamos tirar os nossos olhos pela mansidão, pela humildade de coração, pelo entendimento do reino e pela presença do Espírito Santo agora, o Espírito Santo habitando em nós, nos ensinando a sermos iguais a Cristo, nos ensinando sobre Cristo, nós teremos paz, mesmo sofrendo. E a gente vai perceber isso, Jesus fala isso para os apóstolos, e a gente sabe como foi a vida presente deles aqui na terra. Sofreram depois da ida de Jesus, quando Jesus volta para o céu. Eles vão passar por martírio, eles vão passar por perseguição, eles vão passar por tudo, mas eram pessoas que tinham encontrado a paz. Inclusive ali no começo de tudo, nós percebemos que aqueles que eram martirizados, eles iam para o martírio louvando, glorificando a Deus. Por quê? Porque eles tinham encontrado a paz. Eles não deixaram de ter aflições, mas encontraram a paz em Cristo. Então, Cristo nos convida para que nós agora possamos ir até Ele. Ele fala, peguem o meu fardo, porque ele é leve, o meu jugo, porque ele é suave. Venham comigo, andem comigo. Quando eu penso que ele está falando de jugo é aquela peça que ligava os bois, entendo que ele está falando aqui de direção. Ele nos dando a direção. E fardo, carregar, o fardo, carregar uma coisa pesada, penso que tem a ver com missão. Então, quando nós entendemos a direção dada por Cristo, quando nós
caminhamos na missão que ele já nos determinou desde a eternidade, por mais que tenhamos aflições, teremos paz. Vai ser uma coisa suave, vai ser uma coisa leve. Primeiro, por termos a presença de Deus. E na presença de Deus, quando nós nos entregamos realmente a Ele, é impossível a gente não sentir aquela... Por mais que seja aí um momento muito complicado, você está na paz. Então vai ser suave, vai ser leve. E entendo que tem a ver muito com essa condição. Nos entregarmos a Cristo. Irmos buscar, aprender. E aí um ponto importante é isso, tá, gente? Só uma coisa interessante. O buscar e aprender sobre Cristo. Principalmente ele deixa aqui 2 parâmetros para a gente, mansidão e humildade, para que a gente encontre. Olha que interessante, vocês encontrarão descanso para as suas almas, mesmo que nós tenhamos aflições desse mundo aqui material, nesse mundo natural. Teremos descanso, porque a nossa alma, e ele fala aqui, né, para as suas almas, que também vem influenciada pelas regiões celestiais, vai estar em paz. Porque tem como visão, tem como esperança algo muito maior. A esperança de filhos, a esperança daqueles que, alcançados pela graça, sabem o que esperam, já no presente e também no futuro. Então isso é algo que a gente deve, né, guardar muito no nosso coração, essa condição de buscar, de aprender por meio da mansidão, da humildade, para que a gente encontre esse descanso. E se não, e uma coisa importante, se não estamos tendo descanso, se a nossa vida não tem paz, de novo, não estou dizendo aqui das coisas desse mundo, mas é na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso coração, se não temos paz, é porque precisamos procurar mais, precisamos encontrar aprender para encontrar esse descanso. Isso é um parâmetro importante para a gente. Se a gente está passando por aflições e isso tem tirado a nossa paz, temos que aprender de Cristo, temos que buscá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, entender sua mansidão, entender sua humildade, para que possamos então encontrar paz, mesmo diante das adversidades que possamos encontrar nesse mundo, ok? Continuando agora, nós vamos ler um trecho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, que diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Com todas as suas forças, ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levando-o para uma hospedagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que ele tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Então aqui, continuando, né? Agora vemos Jesus, é uma outra ocasião, não é a mesma, né, que ele falou do jugo. Numa outra ocasião, então, um perito quer pôr Jesus à prova. Vimos aí, né, os mestres da lei, os fariseus sempre buscando pôr Jesus à prova. E ele vai: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que eu estava lendo aqui, né? Herdar a vida eterna, me veio algo na cabeça, né? Você vê como eles tinham esse conceito de pai também, de paternidade. Pelo menos a nível de herança,
e eles tinham essa questão da herança de Abraão, né? E depois com Davi também, quando Deus fala que o reino dele seria eterno, eles tinham isso, dessa herança, né? Mostrando pra gente de novo que essa vinda do Messias não era algo, isso é importante a gente ter em mente, que parece que eles não tinham essa esperança, como vimos lá nos samaritanos, aqui também, eles têm esse desejo de herdar a vida eterna. Tinha entre eles uma discussão sobre isso, nós tínhamos, por exemplo, dois partidos na liderança espiritual de Israel, os fariseus e os saduceus, eles não concordavam sobre essa questão de eternidade, mas aqui nós percebemos um mestre da lei indagando sobre vida eterna. E aí Jesus provoca, né? Porque ele era um perito da lei, era alguém que estudava a lei. Ele pergunta, como você a lê? E, gente, aqui tem um dado interessante. Porque olha o que Jesus está falando para a gente. Ele está nos deixando aqui que existem maneiras de se ler. O texto é o mesmo. O que eu vou ler, o que vocês vão ler, vai ser o mesmo. Mas podemos ter um entendimento diferente. E nós vamos ver isso no decorrer, então, do texto. E aí, então, o mestre da lei, né, o perito da lei responde, ama seu Deus de todo o seu coração, amar de coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, quer dizer, tem que ser o amor sublime, né? E ame seu próximo, como você ama a si mesmo. Então ele fala lá a essência dos dois maiores mandamentos, na verdade, os dois mandamentos da onde surge toda a lei, né? E Jesus então diz para ele isso, você fez, você respondeu corretamente. Então o que você leu, você parcialmente entendeu. Jesus não fala isso, mas nós vamos perceber. Por quê? Jesus vai e fala isso, você está certo. Vá, faça isso e viverá. Você viverá a vida eterna. Engraçado que ele fala, ele pergunta herdar e Jesus responde viverá. Porque nós entendemos hoje que a vida eterna já é disponível para nós. E a vida eterna é conhecer a Deus. Quando a gente se põe nesse estado de aprender quem Ele é, como a gente viu na passagem anterior, aprender sua mansidão, nós estamos vivendo a vida eterna, nós vamos tomar posse da vida eterna. Por quê? Porque estaremos vivendo a realidade da vida eterna. Teremos uma restauração final e depois o início de uma nova era eterna? Sim, mas podemos já tomar posse aqui disso, você vai viver a vida eterna. E aí o mestre da lei quis se justificar para Jesus e mostra então que o que ele leu não era uma interpretação tão clara. Porque ele pergunta, tudo bem, eu li, falei para o senhor aqui o que eu achava, mas eu tenho uma pergunta, quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus responde, por meio de uma parábola. Ele conta uma parábola de um homem judeu, né, uma ovelha de Israel, que descia de Jerusalém para Jericó. De repente é assaltado, é espancado, roubam-se suas roupas, ele fica quase morto. E aí ele lá, no chão, quase morto, desce um pastor de Israel, um sacerdote, alguém que deveria cuidar, que deveria pastorear as ovelhas de Israel. Mas passa de lado, vê o homem e passa de lado. Depois vem um segundo homem que passa, um levita, aquele que era responsável por ministrar, por cuidar do templo, por cuidar da casa de Deus, alguém que deveria também cuidar do povo de Deus. Mesma coisa, olha o homem caído e passa, dizendo que esses que eram para ser os próximos dele, porque é do mesmo povo, eram os responsáveis espirituais por esse povo, não foram o próximo dele. Mas, de repente desce um inimigo, um samaritano, que nós vimos até em duas passagens anteriores, que brigaram com Jesus, brigaram com João e Tiago, a ponto de João e Tiago querer que descesse fogo do céu para queimar eles, mas veio um samaritano. E esse samaritano, mesmo sendo um inimigo de Israel, inimigo do homem, pelo menos aos olhos dos israelitas, era o inimigo daquele homem caído no chão, ele investe tempo naquele homem. O tempo que o pastor, o sacerdote deles ali não quis investir, o que ministrava
na casa de Deus não quis investir, um inimigo investiu. Ele perdeu o tempo dele, ele devia ter alguma coisa para fazer, ele estava em viagem, mas ele para, ele cuida das feridas, ele derrama vinho e óleo, ele pega algo dele de valor e derrama sobre aquele homem. Então ele investe tempo, ele investe os recursos dele. Ele coloca o homem sobre o próprio animal, algo que era para o conforto dele passa para o homem, leva ele para uma hospedaria, cuida dele, vai gastar mais dinheiro na hospedaria para cuidar daquele homem. Ele investe tudo naquele, ele investe o melhor que ele tinha naquele homem, que entre aspas era tido como inimigo deles, inimigo dele. Mas ele não se preocupa com isso, ele vai e cuida. Mais do que isso, ele parte, porque ele tinha um compromisso, mas se compromete em voltar para ajudar aquele homem para pagar o que ele tinha gasto a mais, por estar machucado. Então, ele está dizendo que o inimigo, que diferente dos dois homens que deveriam acudir aqueles homens, não só acude, mas dá o seu melhor por aquele homem. Dá o seu vinho, dá seu óleo, dá seu animal, dá seus recursos, dá seu tempo, dá tudo para eles. E aí Jesus então indaga o homem. Então, dos três, quem é o próximo daquele homem? Do que caiu na mão dos assaltantes? E o cara de pau, em vez de responder o samaritano, ainda responde, devia estar, envergonhado, responde aquele que teve misericórdia. Não é um cara de pau, ele devia responder o samaritano. Mas não, aquele que teve misericórdia. E olha só isso, quem era para ter misericórdia, porque recebeu da misericórdia de Deus, o sacerdote e o levita não tiveram. O samaritano, que era o inimigo, teve. Então, quem é o nosso próximo? É a pergunta dele inicial. E que ele entende, aquele que teve misericórdia. O próximo dele não foi direcionado por amizade, por nacionalidade. Ele nem sabia quem era aquele homem, não sabia se tinha recurso, se não tinha recurso. Era um homem caído, quase desfalecido na beira da estrada. Ele foi o próximo daquela pessoa. Isso que deve mover o nosso coração. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é o próximo. A próxima pessoa que eu for ver é meu próximo. Se for ser meu inimigo, vai ser meu próximo. Se for ser meu amigo, vai ser meu próximo. Se vai ser uma pessoa que eu vou ver hoje, nunca mais vou ver na minha vida, naquele momento ela é meu próximo. O próximo é a próxima pessoa que a gente vai ver. Não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem credo, não tem nada. Se vier um ateu na minha frente daqui a pouco, o ateu é meu próximo. Se vier uma pessoa espírita, é meu próximo. Se vier alguém do candomblé, é meu próximo. Se vier um africano, um japonês, um americano, um alemão, é meu próximo. Se vier um amigo ou se vier meu inimigo, é meu próximo. Então a gente é convidado, e aqui tem que deixar claro também que é convidado para dar o nosso melhor para o nosso próximo. Não é só acudir ele não, é dar o nosso melhor. É o que esse samaritano fez e se preocupou. Não só Deus, se preocupou, voltou, falou, se tiver mais gasto eu volto. Isso que deve mover o nosso coração. E aí com isso, amando a Deus acima de todas as coisas, e aí amar o próximo, penso que é amar todos os homens como a nós mesmos, estaremos cumprindo o que é a vida eterna. E aí tem um ponto interessante. Por que eu digo viverá a vida eterna? Porque você vai viver a realidade. Lá no céu vai ser assim, nós vamos amar a Deus e vamos amar aos próximos lá de qualquer jeito. Por que a gente não pode fazer isso agora? Porque a gente é arrogante e não quer se misturar com quem não é do nosso, entre aspas, status? Ou porque a gente é bom demais por ser crente e não pode se misturar com uma outra pessoa de outra religião? Ou porque o nosso país é melhor do que um país africano e a gente não se mistura com eles? Né? É algo para a gente meditar, porque se a gente faz isso, a gente não vive a vida eterna. Aí tem um monte de pessoa hoje que já pode herdar a vida eterna, mas não herda. Por quê? Porque não conhece o amor.
Pode até dizer que ama, mas não conhece, porque amor é você viver. Como é que eu amo a Deus? Vivendo com Deus. Como é que eu amo o meu próximo? Vivendo com o meu próximo. Gente, isso é muito complexo, né? Porque é fácil falar também aqui para vocês, mas se a gente for fazer um raio-x da nossa vida, se eu for fazer um raio-x da minha vida, a gente vai ver que é complicado. Porque a gente colocou tanta ocupação na nossa vida hoje, nós vamos falar de ocupação na próxima passagem, que a gente esquece de amar a Deus e esquece de amar nosso próximo, né? Então, às vezes, pode ser que esse sacerdote passou, esse levita passou, porque eles tinham um compromisso. Pode ser que isso aqui era num domingo de manhã e eles estavam indo para o culto. Será que não é isso? E quantas vezes, vou até dizer por mim, talvez deixei de ajudar o próximo com a preocupação de perder o culto. Com a preocupação de fazer uma atividade. É isso, gente. Eu acho que vocês estão percebendo, eu queria até trazer aqui para vocês, né? Nesse estudo todo que a gente tem feito dos evangelhos sinóticos, mas da Bíblia inteira, e quando a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai percebendo, vocês perceberam como não há um justo, não há quem procure fazer o bem, porque se a gente for ler o bem aqui, o que a gente tem aprendido, fala sério, a gente cai aqui toda hora. Isso não deve ser motivo para a gente se cansar, porque se a gente estiver se cansando por isso também, a gente pode usar a passagem anterior, vai a Jesus, vamos a Jesus, porque nós vamos encontrar descanso para Ele. Então, Senhor, eu não estou conseguindo amar meu próximo de jeito, não estou conseguindo amar nem a Deus, como é que eu estou amando meu próximo? Meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Vai para Jesus, porque Jesus vai nos dar descanso, vai nos dar discernimento, vai nos ensinar e nós vamos aprender o que é você ser manso e humilde, que é eu ser manso e humilde. E aí nós vamos começar a cumprir isso. Isso aqui deve ser um raio-x para a gente olhar essa parábola do bom samaritano e pensar, se eu não estou fazendo, eu tenho a oportunidade de ir a Jesus e pedir, Senhor, quero tomar seu jugo, quero tomar seu fardo. Eu quero aprender do Senhor, eu quero ser manso e humilde como o Senhor, para que eu possa caminhar por essa direção. Vocês entendem? Olha que legal essas passagens estarem juntas. Porque a gente consegue, então, ter esse discernimento. E toda vez que a gente examinar a Bíblia e examinar nosso coração, percebendo que a gente não consegue cumprir a maioria das coisas, vamos para Jesus. Vamos procurar, vamos aprender. Ele vai nos ensinar. E pouco a pouco a gente vai amadurecendo. Pouco a pouco a gente vai crescendo, né? E lembrando que na consumação final, isso aqui nos vai ser dado pelo Espírito viver em plenitude em nós. Aí nós vamos ser assim. Então, também que nós tenhamos essa esperança. É duro, mas um dia nós vamos chegar a isso também. E para terminar, então, na continuação, Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 a 42, que diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Sabemos que é Betânia, né? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí, para completar o que a gente viu nas duas passagens anteriores, Jesus vem com essa. Maria escolheu o jugo de Jesus, né? Jesus chega na casa deles, Betânia, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? Recebem ele na casa dele. Maria, aproveitando a estada de Jesus ali, falou, é agora. Se eu quero aprender, olha lá, para ser manso e humilde, para ter paz, para entender o fardo e o jugo de Jesus, eu não tenho que estar com ele? Não tem que ir até ele? É agora. Maria não pensou duas vezes, foi para o pé de Jesus. E Marta já preocupada, tadinha, e a gente não pode julgar Marta. Eu entendo Marta. Marta, poxa, o mestre está na minha casa, eu preciso fazer isso, eu preciso agradar o mestre. Eu preciso servir o mestre, né? Não foi um pensamento errado. Às vezes a gente culpa Marta, mas muitas vezes a gente pensa isso. Poxa, chega alguém na nossa casa, eu preciso servir aquela pessoa. Às vezes, até não convivendo com a pessoa para servi-la.
Então você vai lá, você chega em casa, tá lá você, mais alguém na sua casa, aquela pessoa chega, você deixa lá alguém fazendo sala com ela e vai preparar café, vai fazer bolo, vai fazer papapá, papapá, fica lá na cozinha, já chega lá, serve, dá 10 minutos, a pessoa vai embora. E você gastou 1 hora fazendo as coisas. Ou seja, você serviu aquela pessoa, mas você perdeu 1 hora de comunhão com ela. E Marta fez isso com Jesus. Provavelmente, nosso mestre está na minha casa, eu preciso servir, E Maria não, falou, não, vou até ele. E aí isso nos dá, assim, uma condição interessante, que muitas vezes a gente quer alcançar Jesus pelo serviço, mas Jesus quer ser alcançado pela entrega. Jesus quer que nós alcancemos ele na intimidade, na conversa. Jesus não precisa de serviço. Jesus podia chegar naquela casa e fazer um negócio assim, tudo acontecia, até comida se eles quisessem. Mas Jesus quer de nós um coração entregue, um desejo de comunhão, um desejo de relacionamento. Jesus amava as duas aqui, tá, gente? Pode ser que a gente leia aqui e pense, Jesus amou Maria e não amou Marta. Não, mas ele amava as duas. O problema aqui foi isso. Marta estava ocupada com muitos afazeres e Maria estava disponível. E a pergunta que fica para a gente, temos estado disponível ou muito ocupados? Porque para encontrar Deus, gente, se a gente ocupar nosso dia, nós não vamos encontrar. E aí aquela coisa que todo mundo fala, mas eu sou muito ocupado para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer devocional, eu não tenho tempo para conversar. Eu estou falando também de novo, fazendo um raio-x da minha vida, tá? E a gente fica nisso, porque a gente põe tanta atividade, mas a mais importante, que é o que Jesus fala, Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada com essas coisas que você está fazendo. Você escolheu a coisa errada. Não adianta você me pedir para Maria te ajudar, porque Maria escolheu a certa. Maria encontrou a disponibilidade no coração dela. Eu não vou tirar isso dela. Ela escolheu a melhor parte. E Jesus está nos dizendo isso. A disponibilidade é a melhor parte. Se nós não tivermos disponibilidade para Deus, não tem jeito. Deus deseja. Tenho 2 filhas hoje adolescentes, elas têm muitas atividades, às vezes, né? Tenho falado muitos para elas, tem que ter disponibilidade, mas falando como pai agora, às vezes eu fico lá, quando elas vão fazer algo, né? Algum desafio, a gente fica aqui esperando uma resposta delas, e é engraçado que parece um relacionamento nosso com Deus. As minhas filhas são interessantíssimas. Quando elas não estão indo bem, elas me ligam para pedir consolo, para ajudar. Quando elas estão bem, dá tudo certo, parece que a gente nem existe. É um negócio assim fantástico, né? E é a gente com Deus, não tem jeito. Se a gente não for procurar Deus, o que eu quero dizer? Se eu só procurá-lo no momento de ansiedade, angústia, de intranquilidade, eu vou até ser alcançado, vou encontrar paz, mas vou perder a oportunidade do relacionamento, que Ele quer nos ensinar a todo momento. E nós temos que nos entregar a Cristo de todos os momentos, fazer igual Maria, estar disponível, falar não para certas atividades. Não, eu estou muito inquieto, eu estou muito preocupado, estou perdendo a visitação do meu mestre, do meu Senhor. Gente, isso é muito importante. Isso é a melhor parte da nossa vida. Veja, não dá para a gente chegar e falar assim, eu não tenho tempo de fazer alguma coisa que é relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente está perdendo a melhor parte. A gente pode falar para todas as outras coisas, inclusive aquelas que a gente acha que pode nos dar tranquilidade, principalmente financeira. Não, eu não vou tomar meu tempo do meu Deus, porque o que me dá o que eu preciso, a coisa mais importante, onde eu encontro paz, mansidão, humildade e a vida eterna, é inegociável. Essa disponibilidade eu sempre vou ter. Isso aqui é um chamado para que nós tenhamos essa disponibilidade, porque sem essa disponibilidade faremos igual Marta. Serviremos. Jesus não é que vai ficar triste, mas ele vai falar, você não escolheu a melhor parte, você podia ter escolhido uma parte melhor. E essa parte que você escolheu é um pouco problemática, porque ela te traz preocupação, ela te traz inquietação pela quantidade de coisas que você está fazendo. Então a gente precisa ter esse entendimento e precisa, voltar para Cristo. E eu queria terminar hoje, gente, com essa ideia. Você vê, a gente falou de 3 passagens que nos vão falar desse relacionamento, dessa intimidade, dessa entrega. Primeiro dizendo isso, quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar paz.
nós vamos encontrar um fardo leve, um jugo suave para a nossa vida, mesmo tendo as aflições que esse mundo nos traz. Nós encontraremos isso. Aprenderemos sobre Jesus, aprenderemos a ser mansos e humildes, entenderemos como é amar a Deus, entenderemos como é amar o nosso próximo, quem é o nosso próximo, né? E, principalmente, tendo disponibilidade para Ele, encontrando a melhor parte, como Maria fez. Isso é importantíssimo para a gente, encontrar a melhor parte. Amém? Espero que vocês tenham gostado, era isso por hoje. Eu vou orar então, finalizando, e nós nos encontramos então na semana que vem. Papai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos confrontar em amor, para que tenhamos esse entendimento. E é muito difícil, papai. A gente, infelizmente, é cercado por preocupações, por inquietações. Muitas vezes a gente não quer pegar o seu jugo, receber a sua direção, receber aquela missão que o Senhor tem para nós, porque a gente coloca tanta coisa na nossa vida e que às vezes, até coisas que a gente acha que está servindo o Senhor, mas o Senhor nos diz que é mais importante essa disponibilidade. Então que o Senhor traga no nosso coração essa disponibilidade, até para que a gente aprenda, a gente ande em mansidão e humildade, aprenda quem é o nosso próximo, para que a gente possa amar o nosso próximo de todo o coração, de todo entendimento, como nós mesmos, amar o Senhor com toda a força, com todo o entendimento. Por favor, nos dirija, nos encha do Teu Espírito, nos dê essa capacitação, que também possamos ter uma semana abençoada nas Suas mãos, mais uma vez, agradecendo pela semana e pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui. E nós desejamos, no próximo sábado, estar mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra, que o Senhor também possa nos conduzir. Nós oramos assim agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço, até a semana que vem.